agora nós vamos falar daquilo que se segue às primícias, que é redenção, tá? É um assunto que eu estou querendo falar com vocês há mais de um ano, né? Eu acredito que o Senhor preparou esse momento para a gente falar sobre redenção. Vamos lá. Eu queria ler com você o primeiro texto que está em Malaquias 3, versículo 8 e 9, que eu acredito ser um texto muito conhecido por muitos de nós, pelo menos uma parte dele é bem conhecido por muitos de nós. Bom, em nome de Jesus, Malaquias 3, eu amo falar desse assunto aqui. Eu não sei se eu consigo falar numa aula só, tá bom? Vou tentar correr sem atrapalhar o desenvolvimento da aula. Então vamos ler Malaquias, capítulo 3, versículo 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vocês estão me roubando e estão dizendo: em que nós te roubamos? Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque a mim vocês estão roubando, vós, a nação toda. Querido, eu quero começar com esse texto. E preste atenção, querido, só é possível Deus falar isso aqui se fosse uma propriedade. Quem aqui tem casa própria? O carro próprio? Moto própria? Então, querido, em termos jurídicos, jurisdição, Deus está falando o seguinte: vocês estão pegando algo que é de propriedade minha, certo? Vocês estão ficando com algo que não é de vocês, é propriedade meu. Aí ele continua dizendo: vocês estão roubando o dízimo e a oferta. No final da aula você vai entender por que Deus falou que eles... A gente vai começar a falar, mas no final você vai entender por que Deus está falando que eles estão roubando. Querido, teve um período da história de Israel que o povo de Israel começou a se misturar com outras nações. Por consequência disso, eles deixaram de adorar o Deus Todo-Poderoso e começaram a adorar outros deuses. Por consequência disso, eles começaram a fazer ofertas e sacrifícios a outros deuses. Eles pegavam seu ouro, a sua prata e entregavam em sacrifício a deuses que não eram deuses, que era madeira, que às vezes era uma estátua de sal, uma estátua de pedra, uma estátua de madeira, e oferecia aquilo em culto. Teve um período da história que eles pegavam seus próprios filhos e ofereciam em sacrifícios a um deus chamado Moloque. Por isso não fique chamando seu filho de moleque, que é uma tradução de Moloque, que eles ofereciam crianças a um deus chamado Moloque, queimavam eles vivos, tá bom? Então, queridos, eles estavam deixando de fazer para Deus e começaram a fazer a outros deuses. Agora, para a gente começar a entender o que é redenção, se eu virar para qualquer um de vocês e falar assim: nossa, o Félix foi redimido, o que vocês entendem? Se eu falar o Diogo foi redimido, sem medo de errar, o que você pensaria? Não, o Guilherme foi redimido. Perdoado. Alguém tem outra coisa? O Guilherme foi perdoado. Em tese, nós entendemos que esse redimido era tipo assim: o cara era muito ruim, ou pecador demais, bebia, matava, cheirava loló, prostituía, né? Aí veio para a igreja, não, cara, redimiu, olha para você ver, até colocou terno e gravata, olha que gracinha, né? Em tese a gente acha que foi isso, o cara foi redimido. Mas a palavra redenção, ela significa duas coisas no original do hebraico. Significa resgate, quem quiser anotar, e remissão. O original da palavra redenção, quando você lê redenção na Bíblia, significa que alguém ou algo foi resgatado. O que é ser resgatado? Na casa de alguém, o ladrão entrou, foi lá e pegou o DVD do camarada. Aí o cara ligou para a polícia foi atrás e resgatou o DVD. Então aquilo ali passou por um processo de redenção, certo?
Estava na casa de uma pessoa, de repente um ladrão entrou e roubou uma criança. Ligou para o 0800 lá para a polícia, para o 190, a polícia foi atrás do ladrão, achou a criança e trouxe ela de novo em posse dos pais. Então aquela criança foi resgatada, ela foi redimida, certo? É um dos significados da palavra redenção. O outro é remissão. O que é ser redimido? Presta atenção, é redimido. Então imagine comigo alguém que estava aqui bonitinho na igreja, cheirosinho, belezinho, de repente ele foi para o mundo, ele se perdeu, entrou numa vida de pecado, nos seus devaneios, né? E de repente ele volta para a igreja. Essa pessoa passou por um processo de remissão, ele teve agora os seus pecados novamente perdoados, as suas dívidas, as suas ofensas foram novamente perdoadas, entendeu? Então um dos significados é mais ou menos isso que a gente sabe mesmo, né? O cara estava ali vivendo na amargaça, agora ele deu uma melhorada, Jesus perdoou seus pecados e agora ele vive para Cristo, beleza? Mas tem os dois sentidos, tá ok? Eu queria que vocês começassem a entender comigo que todo o Velho Testamento, no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 1, tem um texto que fala assim, ó: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, a lei que Moisés escreveu, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Vou trazer uma chave espiritual aqui para vocês entenderem. Vocês lembram que quando o povo estava no deserto, havia uma nuvem que ficava sobre eles? Já leu isso lá, ou já ouviu? Historiadores e teólogos dizem que quando era para o povo levantar acampamento de determinado local, sair de um local, essa nuvem que ficava em cima do tabernáculo, paradinha, fazendo sombra no tabernáculo, essa nuvem se levantava, ela estava baixinha, ela se levantava, e era como se ela fosse uma seta apontando o caminho. Ela levantava e andava para um lugar, ou para o norte, ou para o sul. A hora que aquela nuvem levantava, os príncipes das tribos, Moisés que estava ali, Arão olhava, e eles entendiam que Deus estava falando: não é tempo mais de ficar aqui. Então aquela nuvem se levantava e apontava um caminho, certo? Agora aqui a Bíblia fala que a lei, que era a lei de Moisés, ela era como sombra das coisas que viriam, não é isso? Se eu pegar a minha mão, tem uma luz aqui refletindo sobre ela, e projetar ela aqui nesse púlpito aqui, né, nessa plataforma, ela vai gerar uma sombra que na verdade não dá para entender bem o que é o real, né? Se você pegar aqui, você fala assim, pela sombra você fala assim, acho que é uma mão, mas vai dar para saber se a mão é preta, branca, se tem anel, se não tem anel, se é azul, somente se você vê aquilo que é real, não é isso? Então, querido, aquela nuvem que apontava o caminho, ela era a representação da lei, a sombra das coisas que viriam. A nuvem apontava para um caminho, sim ou não? Não era? O que Jesus disse? I am the way, eu sou o caminho. Então a nuvem apontava para o caminho. A lei, que era a sombra, apontava para o caminho, que era Jesus. Então se a lei apontava para Jesus, então tudo que foi escrito no Velho Testamento estava apontando para o Novo Testamento, que era Mateus, Marcos, Lucas, João, estava apontando para o Evangelho. Então tudo que a gente vai ver aqui, não sei se já aconteceu com você, você vai tentar ler o Velho Testamento, você fala, cara, não entendi nada. Já leu Números? Quem já leu Números? Cara, você fala, não, vou passar para o próximo. Você tenta ler Levítico, lá fala, cara, por que eles cortavam a cabeça do bode? Por que batia 3 vezes? Por que fazia? Fala, cara, não tem nenhum significado isso aqui, né? Então, tudo que está no Velho Testamento estaria apontando para aquilo que é real. Jesus era o real.
Mas quando lá no Velho Testamento você olhava ele, não dava para saber que era ele. Esses dias eu preguei aqui e falei de Sansão. Falei que o anjo que apareceu a Sansão era quem? Jesus era o anjo. Porque, querido, todas as outras vezes na Bíblia que alguém tentou dar adoração a um anjo, o anjo falava: não, adore a Deus. Mas na hora que o pai de Sansão quis adorar, quis dar uma oferta, quis dar um sacrifício, como é que é seu nome? O que o anjo falou? O meu nome é inefável. E o anjo aceitou a adoração e aceitou a oferta. Se não fosse Jesus, o anjo diria: não, adore a Deus. E você vai ver que o anjo está com letra maiúscula ali. Quem que é o inefável? Jesus é o inefável, Ele é o maravilhoso. Entendeu? Só que ali, Jesus não falou assim: ó, meu nome é Jesus Cristo, eu vou nascer daqui umas centenas de anos na frente, então já conversa com todo mundo aí que eu já estou mostrando as caras. Não dava para saber que era Jesus, certo? Se você vê a arca, tinha uma tampa chamada propiciatória. Aquela tampa que tampava a arca chamava propiciatório, né? Aí você vai ler o Novo Testamento, a Bíblia fala assim, que Jesus é a propiciação pelos meus pecados. O que a gente entende? Jesus era a tampa da arca. Propiciatório, propiciação dos meus pecados. Ele era a tampa que tampava, para que Deus não me matasse por causa dos meus pecados. Você percebe que tudo que está na lei está apontando para Jesus? Aleluias, glória a Deus. Então, querido, a redenção que nós vamos falar aqui, ela estava apontando para algo lá no Novo Testamento. A gente vai ler alguns textos agora para você entender o que é redenção. Lá no final você vai falar: ah, então é por isso que eu entrego o dízimo. Ou a gente deveria entender o porquê que está entregando, né? Diz assim, Colossenses 2, 16 e 17. É desta forma, ninguém, portanto, vos julgue pelo comer, nem pelo beber, nem a respeito de um dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado, as quais coisas são sombras das vindouras, mas o corpo é Cristo. Então lá no Velho Testamento um monte de festa, um monte de coisa, né? E até hoje os judeus guardam tudo isso. Aí o dia que Jesus chegou e fez uma coisa que no sábado não podia fazer, ele falou assim: não pode. Eles não conseguiram enxergar, por isso Jesus falou assim: eu sou o Senhor do sábado. Vocês estão cumprindo as regras direitinho, vocês não perceberam que eu sou o sábado. Eu sou o descanso. Só para vocês frisarem mais um pouquinho. Então, sempre que você lê o Velho Testamento, alguma coisa está indicando Jesus. Tá bom? Vocês lembram daquele acontecimento onde João Batista está batizando no Jordão? E a hora que ele vê Jesus, quem lembra a frase que ele falava? A primeira frase que ele falou ao ver seu primo Jesus. Ele conhecia Jesus como primo, carpinteiro, que arrumava a cadeira, que arrumava a mesa. Mas naquele determinado dia do batismo, a hora que ele vê Jesus, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali João começou a ter a revelação da graça. Por que ele falou Cordeiro? Porque lá no Velho Testamento, o Cordeiro, ele representava, quando ele era sacrificado, que o povo estava sendo perdoado dos seus pecados. Ali ele começa a entender: esse aí é o Cordeiro que será sacrificado e que vai tirar o pecado de todo mundo. Você entendeu que era uma sombra e que João conseguiu ver o que era real? Ele deixou de só ficar vendo aquele sacrifício de matar o animal, e falou: esse aí é o Cordeiro verdadeiro. Agora eu entendo, esse aí não é só meu primo Jesus, esse aí é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aqui nesse versículo eu começo a falar para vocês sobre redenção. Tá bom? Tem um texto na Bíblia, eu não vou abrir com vocês, senão vai ficar muito extensa a aula. Mas na Bíblia, um dos avós de Davi, tá? Quem aqui já ouviu falar de um homem chamado Boaz, marido de Ruth? Não é isso? Marido de Ruth. O nome Boaz, a tradução no hebraico significa remidor. O nome dele significa que ele era quem redimiria. Tá bom? Esse cara vai se tornar, ele está na família de Davi. Tá bom? Ele está ali cuidando das suas posses.
De repente, Noemi perdeu o marido, os filhos homens, e ela tinha saído por causa de uma grande fome de Israel, foi para uma outra terra, naquela terra perde seu marido, e quando ela sai por causa da fome, lá da terra dela, outras pessoas tomaram posse da terra dela. Agora que vocês vão começar a entender o que é redenção. E essa mulher foi para lá, perdeu tudo, tudo mesmo, perdeu tudo, e ficou 2 noras. Uma dessas noras era Ruth, que ela era daquele povo lá, não era de Israel, tá? Então, a hora que ela perde todo mundo, ela não tinha mais nenhum filho, ela vira para as 2 noras, eu não lembro o nome da outra nora, e fala assim: olha, eu estou despedindo vocês não têm mais nenhuma obrigação comigo, pode voltar para os seus pais, pode casar com outra pessoa, porque ainda que eu tivesse um filho agora e vocês fossem esperar, a hora que ele fosse estar pronto para casar, você já ia ser vovó, então vocês estão liberadas. Mas Ruth toma aquela decisão de falar: ó, onde você for eu vou, seu povo é meu povo, seu Deus é meu Deus, onde você dormir eu vou dormir, onde você comer eu vou comer. E aquela mulher ali, ela começou a crer no Deus de Noemi, no Deus da sogra, e agora vai ter um bom relacionamento entre sogra, né, e nora, e aleluia. E a gente vive num mundo, querido, que sogra e nora quer distância, porque as duas estão disputando o mesmo pato, entendeu? A mãe está ali disputando a atenção do filho, mas a mulher também disputando, e Deus fala assim, na palavra você vai ver que no reino de Deus existe comunhão entre sogra e nora. A sogra instrui a nora, e a nora ouve o que a sogra está falando. Aleluia, isso é interessante, né? A Bíblia tem tudo, gente, tem tudo. E de repente o que acontece? Essa mulher, ela prefere mudar o nome, porque ela está frustrada com a vida, ela perdeu tudo, e ela fala assim: a partir de hoje meu nome não é mais Noemi, eu vou mudar o meu nome para Mara. Mara em hebraico significa amarga, porque a vida me foi amarga, a vida não foi legal comigo, eu quero que o meu nome seja mudado. Só que Ruth, ela é uma palavra de esperança, ela é alguém que vai incentivar Noemi a não desistir da vida. Em muitos momentos a gente acha pessoas dentro do nosso convívio, que você vai ter que ser Ruth na vida dessas pessoas. Pessoas que não querem saber mais de casar, de namorar, de ir para a igreja, de criar filhos, de voltar a trabalhar, né? E você vai ter que ser Ruth e falar assim: eu não vou te largar, eu não vou te deixar, eu vou ficar com você até que Deus te devolva tudo aquilo que é seu. Aleluia, glória a Deus. Beleza, eu vou ter que falar um pouco da história dessa mulher para você entender a redenção. E essa mulher agora volta para Israel, mas ela não tem nada. Ela não tem um liquidificador, ela não tem um ferro de passar roupa, ela não tem nada. Ela tem uma nora que falou que ia ajudar ela. Quem que sustenta a casa? A nora, porque Noemi estava velha. Então Noemi agora é sustentada pela nora, que vai para os campos. Ela era mulher, ela não podia trabalhar igual os outros, não ganhava igual os outros. Então ela esperava todo mundo ir embora. O que caía no chão, ela pegava e levava para a casa dela. Em Israel existe uma lei, se você ler o livro de Levítico, e nessa lei, essa lei diz que para os pobres deveria ser deixado aquilo que caísse das colheitas. O cara está ali pegando, puxando café, e de repente o saco está aqui embaixo, mas caiu 5 grãos. Ele não podia pegar os 5 grãos. Era lei em Israel, ele tinha que deixar, porque no final do dia alguém que era pobre viria e comeria aquilo que sobrou. Podia ser o que fosse, entendeu? Ruth durante muitos meses foi sustentada por resto. Só que ela era uma mulher determinada. Ela chegava mais cedo que todo mundo e ia embora depois de todo mundo. E aonde que ela estava pegando essas sobras? No campo de um homem chamado Boaz, que em hebraico significa remidor. O cara queria redimir alguém, beleza? Esse cara começou a ver que essa moça era muito bonita, que essa moça era supimpa, que ela era legal, trabalhadora, tinha potencial. Então ele vira para um dos seus servos e fala o seguinte: dá uma ordem para os pessoal que está colhendo para deixar cair mais. Deixa cair mais, depois eu reponho para eles, para que essa mulher não saia dos nossos campos. Ele começou já a ficar de olho na Ruth, né? E aquela mulher agora começa a voltar para casa com mais coisa. O coração de Noemi começa a se alegrar. Fala: rendeu, hein?
já dava para comprar um liquidificador, um ferro, um sapato para a gente sair no final de semana. Começou a render. Aquela pessoa que estava querendo morrer, agora ela começa a ter esperança. E aquele homem, Boaz, agora começa a conversar com Ruth. Ruth, e aí, de onde você vem? Ah, eu sou de uma terra muito distante. Com quem que você está aqui? Eu estou com uma mulher chamada Noemi. Noemi. Oh, essa mulher é parente da gente. Essa mulher, uns anos atrás, foi lá para Portugal tentar ganhar a vida, não deu certo. O que aconteceu? Perdeu todo mundo, meu filho. Já começou a contar a história. E Boaz falou, sério, morreu o marido, morreu o tio. Rapaz do céu, mesmo, hein? Por consequência de tudo aquilo ali, ele começou a ver a história daquela mulher e ele queria redimir ela. Vocês vão entender agora o que é a redenção. Começar a entender. E ela volta para casa e fala assim, sogra, você não sabe o que eu encontrei? Quem? Um parente próximo da senhora que é muito rico. Ele é o dono do lugar que eu estou lá. Falou, meu marido falava muito dele mesmo. Esse cara aí, gente boa. E agora Boaz começa a arquitetar um plano para tentar casar com Ruth. Só que junto com o pacote vinha a sogra. Aquela mulher tinha muitas posses quando saiu de Israel. Só que por ordem, ele não podia passar na frente. Tinha um outro cara na cidade que era um parente mais próximo que ele. Mais próximo. Então, pela ordem, aquele cara lá que tinha que ir lá e redimir. Então, aquele cara casaria com Ruth, ou pegaria para uma de suas esposas, e a Noemi vinha junto. Se esse cara fizesse isso, a Noemi recebia de volta todas as posses que ela tinha. Recebia de volta todas as posses, mas alguém teria que redimi-la, pagar um preço por ela. É como se fosse um dote para a gente entender aqui, entendeu? Só que ele usou de sabedoria. Ele programou, você pode ler o livro lá, é muito interessante a história. Ele vai num lugar onde estão todos os homens de Israel, um dia lá comendo, numa festa, e ele conta essa história pro cara. Falou, deixa eu te falar, tem uma mulher lá no meu campo lá, e só que em vez dele falar primeiro da Ruth, ele falou da Noemi, ele falou da sogra, ele não falou da mulher, né? Porque senão o cara, né? E ele fala, não, tem uma pessoa lá e tal, e pela ordem você que tem que redimir, você que tem que resgatar, a mulher está passando um bocado difícil lá. E ele já sabia, eu acho que ele conhecia o cara, sabe? E de repente, o cara falou, não, aí beleza, manda ela me procurar lá, que vai dar tudo certo, nós vamos já organizar o casamento e tudo mais. E falou assim, ó, só que ela tem uma sogra, e você vai ter que levar a sogra junto. Aí o cara, pode ler no texto, parece que o cara dá uma desanimada. Ele faz assim, cara, nesse mês eu estava com um compromisso financeiro aí, eu estava, não, redime ela você, eu estava vendo aqui nas minhas contas, não vai dar certo. Ele falou, não, mas você é o primeiro, não tem problema não, pode redimir você. Então ele jogou o verde para colher um maduro. Aí ele vai lá e resgata e compra Noemi e Ruth. Ele redime as duas. Por consequência disso, ela recebe de volta as suas posses. Ruth casa-se com Boaz, que é o remidor. As duas agora, que eram duas mulheres envergonhadas, porque lá em Israel, uma mulher sem marido, sem um homem para trabalhar por elas, ela não tinha igual hoje, né? A mulher não fazia nada, ela tinha que ver de resto até morrer. Agora elas voltam a ter a vida que tinham antes. Agora, querido, sabendo de tudo isso, para você começar a entender, existe um texto. Abre comigo em Levítico 25, 25. Levíticos 25, 25. Até aqui vocês estão entendendo? Aleluia. Vou falar um pouco sobre o ano do jubileu e quero ler esse texto com você. Olha o que diz Levítico 25, 25 a 28. Se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte de suas possessões, então virá o seu remidor. Algumas versões devem estar resgatador, né? Seu parente,
e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com o que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas, se as suas posses não lhe permitirem reaver a propriedade, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste e tornará a sua possessão. As únicas 3 maneiras de alguém ou alguma propriedade ser redimida. Primeiro, a redenção era alguém. Antes de você falar, eu preciso falar alguma coisa antes de falar isso aqui. Aquele texto que nós lemos fala o seguinte: que se alguém em Israel ficar pobre, o cara tinha dinheiro, fez alguma coisa errada, comprou errado, investiu no que não podia e ficar pobre, e tiver que pegar o que ele tem de propriedade, um pedacinho de chão, a casa dele, e ele tiver que vender para pagar uma dívida que ele contraiu, e ele poderia, vamos supor que ele estava devendo 1 milhão, a propriedade dele valia 100 mil, ele ficaria devendo 900 mil, mas a única coisa que ele tinha por último era a propriedade, então ele está devendo 900 mil, não é isso? Era uma lei, ele, sua esposa e seus filhos eram dados como pagamento de dívida para quem a pessoa devia. Então ele dava a casa e ainda ia para a propriedade do cara que ele estava devendo e ficava lá como um escravo até que toda a dívida fosse paga. Então vamos supor que era 900 mil que o cara devia, a conta era 1 denário por dia. Então o cara falava o seguinte: você tem que trabalhar 20 anos para mim, 20 anos. Quando você trabalhar 20 anos, você, seu filho, sua esposa, sua dívida está paga, você está liberado, certo? Então, a pessoa poderia contrair uma dívida dessa. Aconteceu várias vezes, eu vou ler um texto para vocês mostrando na Bíblia, certo? O cara que emprestou o dinheiro poderia perdoar a dívida. Não, cara, não, te perdoo esse 1 milhão, não precisa me pagar 1 milhão não, está perdoado. Era uma maneira do cara estar livre da dívida, certo? E a outra possibilidade era o ano do jubileu. Jubileu significa libertação ou restituição. O jubileu era a conta de 50 anos. 50 anos. Se aquela pessoa, aqui você tem que entender, se aquela pessoa que contraiu a dívida e se tornou um escravo, esse escravo fosse judeu, em 6 anos ele teria que ser liberto. 6 anos, certo? Porque de acordo com a Bíblia, Deus descansou no 7º. O 7º ano é o ano da libertação. Então ele não podia ficar como escravo até 7 anos. Deu 6 anos, 12 meses, antes de entrar no 7º, o senhor dele, se fosse judeu e ele judeu, ele deveria ser liberado. Mas se por um acaso não fosse, ele teria que servir ao seu senhor 50 anos. Jubileu significa 50 anos. E com 50 anos, aquela casa que era dele, que ele teve que entregar num pagamento de dívida, voltava para ele. Entendeu? Então, ele recebia uma coisa chamada restituição de posse. Certo? Vocês lembram do acontecimento onde uma mulher viúva procura Eliseu e fala assim: Eliseu, você conhecia meu marido. Meu marido era servo de Deus. Alguns historiadores acreditam que era Obadias, aquele cara que sustentou os profetas na época de Jezabel, que deu para ele pão e água e ficou sustentando ali vários profetas. Vocês lembram desse texto? Alguns acreditam que era aquele profeta, que para ele salvar todos aqueles profetas, ele contraiu muita dívida. Muita dívida. Aí ele morreu, ele estava devendo muita gente. Alguns acreditam, lá não fala no texto, eu estou
falando sobre estudos que muitos acreditam que é ele, tá? Não estou afirmando. Então, quando ele morre, a viúva chega em Eliseu, que era discípulo de Elias, que foi na época de Elias os problemas, né, financeiros. Ele era um cara até rico, mas foi vendendo, porque era uma época de seca. E aquela mulher fala assim: você conhecia meu marido, ele era um homem de Deus, você sabe o que ele fez em prol de Deus. E agora os cobradores estão vindo pegar meus filhos para pagar a dívida. Vocês lembram desse texto? Interessante. Aí Eliseu fala assim: o que você tem em casa? Então ela ainda tinha uma casa. Aí eu tenho um pouquinho de azeite lá. E falou assim: então pegue o azeite que você tem, entra para sua casa e pega uma outra vasilha. Aí falou assim: pega uma vasilha, pega desse azeite que você tem, coloque um pouco em uma vasilha. Aquela primeira vasilha que você colocar, pega ela e separa ela, põe num canto, e pede às suas vizinhas muitas vasilhas, não poucas. Ele ainda fala: não poucas, pega o tanto de vasilha que você conseguir e separa a primeira. Aquele resto que sobrar do azeite, você vai começar a encher todas as panelas. Querida, mas ela tinha um pouco de azeite. Ela não tinha azeite para todas as panelas, ela tinha um pouco de azeite, tá? Então ela pega aquele pouco, põe na primeira, e começa a pôr na segunda, e pôr na terceira, e encher as vasilhas, e foi enchendo, e azeite brotando. E eu, por curiosidade, olharia lá dentro, só para ver o que, né? Não é possível, cara, tem uma mangueirinha que o profeta veio cá de tarde e colocou aqui. E foi colocando. A hora que ela encheu todas as vasilhas, ela foi até o profeta lá fora e falou assim: olha, as vasilhas acabaram. Aí a Bíblia fala: naquela hora o azeite parou de brotar. E se ela tivesse mais 1000 vasilhas? Encheria mais 1000 vasilhas. É um segredo espiritual aqui, queridos. Quem é que quer a unção de Deus? Tudo que Deus derramar na sua vida, derrama em outra pessoa. O dia que você parar de derramar o que Deus colocou na sua vida, o azeite também para de descer na sua. Você aprendeu hoje aqui, ensina para alguém, que aí Deus pode te dar outra revelação. Você leu no seu quarto alguma coisa, Deus te falou, ensina para alguém. Ah, pastor, eu estou sentindo que tem uma monotonia aqui dentro da igreja, estou sentindo que está uma sequidão, o louvor já não flui, a palavra não está boa. Irmão, o problema é que você parou de derramar. Você parou de derramar. Aí a Bíblia fala: o azeite então parou. Aí o profeta fala assim: agora pega o azeite, vende o azeite, paga a dívida e viva do resto. Será que tinha muita vasilha lá dentro? A dívida era tão grande que os filhos seriam levados em pagamento. Deu para pagar a dívida e serviu de aposentadoria. Aí outro detalhe: será que Deus esquece daquilo que nós fazemos para Ele? Será que Deus esqueceu do que o profeta fez? Agora ele morreu, a esposa está lá sozinha. Será que Deus a deixaria? Deus nunca deixa uma viúva de um marido que foi fiel. Aleluias. Então, querido, essas eram as maneiras das pessoas serem redimidas. Ela era escrava. Agora, deixa eu te contar uma coisa, para a gente permear mais um pouquinho nessa parte de redenção. O João, que está aqui sentado aqui na frente, tinha posses, contraiu dívidas, perdeu tudo o que tinha, vendeu as propriedades para tentar pagar a dívida, não conseguiu. Foi dado para pagar a dívida ele, sua mulher e seus filhos. Então ele foi morar na fazenda do outro camarada. Ele está lá servindo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e está lá, na labuta. De repente, um parente próximo, como está escrito em Levítico, um parente dele que tem mais posses, resolve pagar a dívida dele. Então o que esse parente faz? Vai lá, procura o cara que ele está devendo e fala: quanto que é essa dívida? Essa dívida aqui é X. Ele fala: eu vou pagar a dívida. Eu vou pagar a dívida e vou pagar o preço deles também. Eu quero levá-los para mim. Certo? Você concorda que aquela pessoa era uma escrava? Então agora, aquela pessoa ela é comprada e levada para a casa de um parente que a comprou. Agora ela é escrava do parente. Por quê? Ela foi comprada.
ela foi comprada. Estão entendendo? Vocês vão entender aqui, não, é muito legal. Agora, queridos, aí você fala assim, pastor, mas qual o lucro de você sair de um e ir para o outro? Porque agora esse parente seu próximo é seu parente. Ele pode fazer alguma coisa para você agora pagar ele, ou ele pode te dar uma vida melhor. Ele não precisa ser tão pesado igual o outro. E agora eu te comprei, isso é meu. Não, ele não vai ficar lá jogando na sua cara, né? Ele vai te comprar para te, presta atenção, redimir. Redimir não é resgatar? Ele foi lá e resgatou você. Aí você fala assim, pastor, eu estou entendendo, mas resgatou de quê e de quem? Queridos, qual foi o primeiro filho de Deus colocado no mundo? Adão. Adão foi o primeiro filho de Deus. O primeiro filho que Deus colocou no mundo, que era Adão, que já nasceu grande, o que Deus deu para Adão? Autoridade sobre toda a terra. A Bíblia fala que Deus falou assim, ó, sujeite Adão toda a terra, sujeite os animais, sujeite a criação, coloca nome em tudo isso aqui. Adão tinha, querido, poder sobre a terra. A hora que um leão passava perto de Adão, para o leão, o que havia mais próximo do Criador era Adão, porque Adão foi feito à imagem de Deus. Então, para o leão era como se Deus estivesse passando perto dele. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor, que ele fala que ele caiu numa parte do oceano onde tinha aqueles tubarões brancos, e ele dava ordem, ele orava para que os tubarões não pegassem ele. Aí você fala assim, ah, pastor, sabe que a Bíblia fala lá no livro de Salmos, que um pouco menor do que os anjos, Deus nos criou e nos revestiu de autoridade. Um pouco menor do que os anjos. Então Deus deu autoridade para esse homem chamado Adão, que era filho de Deus. Agora, querido, lá no meio do jardim, para desvendar alguns mistérios, tinha muitas árvores, mas no meio do jardim tinha duas árvores principais. Uma era chamada árvore da vida e a outra era chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não diz, a gente pode imaginar, mas a Bíblia não diz que Adão e Eva comia da árvore da vida, mas também não diz que não comia. Então, se eu quiser falar que comia, se eu quiser falar que não comia, né, não afirma, tá bom? Eu acho que eles comiam, para que eles tivessem vida lá dentro, eles estavam comendo. De repente, Deus falou assim, olha, não coma dessa árvore do conhecimento. Por quê? No dia que vocês comerem, vocês morrerão. Certo? Vocês percebem que a hora que a serpente está do lado de Eva, conversando com Eva, o que Eva falou? Pode comer isso? Não. Meu marido até falou que Deus falou que também não pode tocar. Agora que hora que Deus falou que não podia encostar? A esposa tiver o cartão na mão, se a esposa vê na vitrine e pôr a mão, eu falei, eu quero. Enquanto está de longe, mas você vai pegar o vestido e olhar, fala, nossa, vai dar certinho com aquele sapato que eu tenho lá em casa. Então Adão já deu uma acrescentada, falou assim, ó, não põe a mão naquilo, não encosta naquilo. Aí o diabo aproveitou que Adão deu uma acrescentada. Eu acredito que ele deve ter falado assim, não, só põe a mão aqui para você ver, não vai acontecer nada não. A hora que ela encosta, não acontece nada. Na cabeça da Eva falou, ei, meu marido estava mentindo para mim. Aí pus a mão, não aconteceu nada, não morri. Tá vendo? Pode comer, só não tem problema. Não tem problema. E a hora que ela come, eles pecam e o pecado entenda. Quem criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Quem criou? Deus criou. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal não era o pecado. O pecado era desobedecer à ordem de não comer. Você entendeu? Porque a Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom. A árvore também era boa, só que Deus falou, não coma. Está entendendo, queridos? Porque tem muita gente que fala, o diabo que plantou essa árvore. Não foi o diabo, foi Deus. Só que não era para comer. Naquela hora, querido, por causa do pecado, aqui você já começa a caminhar para você entender. Por causa do pecado, quem é o pai do pecado?
O diabo. Ele é o pai do pecado. Existe uma lei de guerra que fala o seguinte, chama lei dos despojos. O que é a lei dos despojos? Veio um reino contra mim, eu estou lá na minha cidade, aquele outro reino veio e me venceu. Ele fica com tudo o que é meu. Chama lei dos despojos, é uma lei de guerra. Eu te venci, seu ouro é meu, sua mulher é minha, seu camelo é meu, seu boi é meu, tudo é meu, eu te venci. Então agora, o diabo, que era pai do pecado, venceu Adão. Sim ou não? E o que Adão tinha sobre a terra? Autoridade sobre tudo. Aquela autoridade da terra passou para quem? Para o diabo. Toda a autoridade. Toda a autoridade que Deus deu para Adão passou para o diabo. Tudo, a mulher passou tudo. Aí eles têm que sair do jardim. Lá no livro de Mateus, no livro de Lucas e de Marcos, você vai ler que na hora da tentação de Jesus, o diabo oferece uma coisa para Jesus. Fala assim, leva ele num alto lugar e fala assim, se você me adorar, eu te dou todos os reinos da terra, porque a mim foi dado por direito. Vocês estão entendendo? Eu tenho autoridade sobre a terra e sobre tudo, eu dou a quem eu quiser, porque o primeiro homem me deu isso. Eu venci ele com o pecado, então o que era dele passou para mim. Está entendendo? Amém ou não amém? Aleluia! Agora, queridos, para a gente ir caminhando assim, estamos caminhando, estou tentando devagarzinho para vocês entenderem. Então agora, tem um texto, querido, deixa eu ver se eu acho ele aqui, lá no livro de Colossenses. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. 1 Pedro 1, 18 e 19. Se você quiser abrir. 1 Pedro 1, 18 e 19. Que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados ou redimidos do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então a Bíblia está falando que eu e você fomos resgatados da nossa maneira fútil de viver. Então, querido, existem só duas paternidades no universo. Uma delas é de Deus. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem filho de um terceiro. Então, antes de eu e você recebermos a Cristo, éramos filhos de quem? Por mais que você não quisesse. Não, filho do diabo não. Éramos filhos do diabo, porque éramos filhos do pecado. Não tem jeito, não tinha outro jeito. Ele era o pai da mentira, a gente vivia em mentira, tudo na nossa vida era uma máscara, era uma mentira, eu era filho do diabo. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando eu recebo Jesus, agora eu volto a ser filho e recebo de novo o poder de filho. Já tinha uma canção antiga que a gente cantava lá do rapaz sertanejo lá, que falava: me dá o poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Então Deus devolveu o poder de filho para você entender aqui redenção, certo? Então a gente estava lá vivendo na amargaça, na droga, e por mais que você queria parar de beber, não dava conta, estava querendo parar as drogas, não dava conta, queria sair da prostituição, não dava conta, queria sair do cigarro, não dava conta, queria vir para a igreja, não dava conta, queria sair da prostituição, não dava conta. Por quê? Você era escravo daquilo. Por mais que você queria, o diabo falava: você é meu, você é meu. Aleluia, misericórdia. Aí agora a Bíblia fala assim, que eu fui resgatado, alguém foi lá e me redimiu. E aqui a Bíblia fala assim: vocês foram resgatados por um precioso valor, que era o sangue de Cristo.
Então Jesus era o meu e seu Boaz. Por causa dos vícios, aí você era escravo do cigarro, era R$ 300 por mês. Você era escravo da bebida, R$ 400 por mês, você não dava conta. Você era escravo daquilo. Você ia para a igreja, deu até para comprar uma moto, um carro, uma bicicleta, melhorou de vida. Porque você era escravo daquilo, você não conseguia largar aquilo. Amém? E Jesus fez uma obra tremenda. Certo. Agora eu vou ler com você, quem tiver em Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quem tiver aí. Olha o que diz. Vós, porém, vocês, nós, né? Vós, porém, sois, vocês são. O que nós somos? Raça eleita, sacerdócio real. E para cada pedacinho desse aqui tem uma pregação. Eu vou me deter no final. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Agora preste atenção. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês lembram do primeiro texto que Deus falou assim: vocês estão me roubando. Não está lá de propriedade? Vocês estão roubando. E aqui fala que vocês são propriedade de Deus. Você é a casa de Jesus. A gente não canta aqui? Eu sou casa, eu sou casa, eu sou casa, muda as coisas de lugar, eu sou casa, eu sou apartamento, eu sou prédio, eu sou a casa dele, eu sou a propriedade dele. Agora, querido, existe um propósito. Continua lendo. Propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Da onde que ele me chamou? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu era filho do diabo, eu estava nas trevas, e a Bíblia fala assim que eu fui, lá acho que em Colossenses fala, eu fui transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então eu vivia lá, o meu patrão era o diabo, eu era escravo do diabo. Jesus foi lá com o seu sangue, pagou o preço por mim, me levou para o reino dele, para a fazenda dele, e agora eu sou o escravo de quem? De Jesus. Por isso que Paulo fala em suas cartas: eu, Paulo, escravo de Jesus. Algumas versões está servo, as mais antigas está eu, Paulo, escravo e prisioneiro de Jesus. Você viu que você mudou de amo? Você mudou de senhor? Agora existe uma lei. Onde eu estava ouvindo uma canção do pastor Antônio Cirilo, eu falei: cara, esse cara não existe, nunca vi isso na Bíblia. Ele fala assim: fura as minhas orelhas das portas de sua casa. Eu falei, venho na igreja, orei lá, orei ali, né? Mas querido, quando você estava servindo a esse seu segundo senhor, porque você foi comprado, existia uma lei. Quando dava 6 anos tinha que liberar, não era isso? Se você quisesse ficar com aquele senhor, porque aquele senhor era bom, imagine assim, você chegou sem nada na fazenda dele, e lá ele tinha uma moça bonita, aí você ficou lá conhecendo aquela moça, com aquela moça você foi e casou, teve filhos nesses 6 anos. Quando dava os seus 6 anos de libertação, se você quisesse ir embora, ele te entregava uma carta e falava: você está livre, pode ir. Mas se, por causa do seu senhor ser bom, você quisesse ficar, você podia ficar. Agora, se você quisesse ir, a sua esposa e seus filhos ficavam. Por quê? Quando você chegou lá, a sua esposa era dele. Então, a consequência, nasceu na propriedade dele, os filhos também eram dele. Podia ir embora, mas sua esposa fica. Então, às vezes o camarada fala: cara, eu estou sendo bem tratado, engordei, casei, tenho filho, por que eu vou embora daqui? Eu estou sendo tratado bem. Então, por prova que ele serviria fielmente aquele senhor até o último dia da vida dele, que tudo que eu estou te falando aqui está na Bíblia, está lá em Levítico, não vou falar um tá para você ter curiosidade de procurar, tá? Ele ia lá no umbral do portal da casa principal, levava-se um prego, um martelo, ele colocava a orelha dele lá no portal e o senhor dele furava a orelha dele como se fosse um brinco. Aquele sangue dele passava para o umbral,
E agora a orelha dele, em qualquer lugar ali, era marcada. E o sangue dele ficava no umbral da porta do seu senhor. Todo escravo que tinha a orelha furada, ele pertencia a alguém. Ele tinha prometido servir-se a alguém fielmente até a sua morte. Estão entendendo? Aleluia? Você sabia disso tudo? Está vendo? Tanto que é importante a escola. Muito bom, muito bom. Agora eu vou caminhar com vocês mais para o final. Quero que você abra comigo em Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse 5, versículo 9. E aqui eu tenho que ir caminhando para o final, já vão dar 9 horas. Tá, vou tentar finalizar aqui. Olha o que diz, parte B, tá? Apocalipse 5, 9 e 10. Está falando de Jesus, viu? O cordeiro que João viu que foi morto, né? Para tirar o pecado do mundo. Presta atenção. Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então o que o texto está falando? Que Jesus comprou para Deus todo homem que se dobrar a Ele, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. E Deus os constituiu novamente, dando poder a eles sobre a terra. Aleluia? Agora você concorda comigo que você e eu, diante de tudo que foi falado, nós somos, para você ficar uma maneira fácil você entender, eu sou, entre aspas, só para você ficar claro, é como se eu fosse um objeto de Deus agora, essa propriedade, é como se, tipo assim, eu não pertencesse a mim. Por isso que eu costumo falar que crente não tem nariz, porque o crente fala assim, não, eu sou dono do meu nariz. Você não é dono do seu nariz, você pertence a alguém, você foi comprado por alguém. Por isso que Paulo disse, não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Então, querido, se nem eu sou o meu, será que o meu carro é meu? Será que o meu dinheiro é meu? Aí a gente dá uma mexida na cadeira, né? Ai, pastor, olhando por esse lado. Olha para você ver. Agora você entende o primeiro versículo que a gente leu, quando Deus está falando, vocês estão me roubando? Aí agora, por que eu entrego a Deus meus dízimos e ofertas e primícias? Porque Deus estabeleceu uma lembrança. Eu chamo de memorial, a Bíblia chama de memorial. Toda vez que eu entrego a Deus o meu dízimo, ou a minha oferta, ou as minhas primícias diante da Bíblia, é uma memória para mim, de que eu fui comprado, não pertenço a mim, e tudo que eu tenho é dele. Querido, não é de Deus só o meu dízimo, o 100% que eu ganho, eu estou dentro da fazenda dele, ele me comprou e tudo é dele, ele está deixando eu usar o que é dele. Você está entendendo? É igual minha esposa chega lá, meus meninos levam um presente para mim, depois ela fala, deu 3,33. Eles estão dando um presente para mim com o meu dinheiro. Você entendeu? Então quando você fala, a gente chega alegre na igreja, devolvendo meu dízimo, meu irmão, não é seu. Você entende que não é seu? Você está dando, e deu o mais massa que Deus fala assim, nossa, obrigado pelo presente que você comprou com o meu dinheiro. E ele fica emocionado, ele fala, nossa, esse mês você foi fiel nas ofertas, você ofertou na vida do Félix, você ofertou na vida do Eliel, sabe? É com o dinheiro dele. Você entendeu?
Só que esse parente é próximo, ele te resgatou, ele te ama. Ele não vai colocar um duro fardo sobre você. Então ele vira para mim, para você, e fala assim: olha, só para você não esquecer de que você e tudo que você tem é meu, você vai me entregar todo mês, no mínimo, seu dízimo. Para você lembrar que tudo é meu. Porque eu sei que tudo é meu. Eu sei. Se eu quiser, eu tiro tudo de você. Mas quando você me entrega, você está entendendo que os 90 também é dele. E se ele, por um acaso, precisar dos 90 que está com você, você fala: Senhor, é seu. Eu entendo que tudo é dele. Tudo é dele. Aleluia. E quando ele precisar, tem que falar: Senhor, aqueles 90 que ficou comigo. Querido, pensa para você ver. Ele deixou você viver com 90. Ele falou: cara, tira 10. Mas se ele quisesse falar: você vai viver com 10 e me devolve os 90. Eu já contei um dia com um testemunho do William Colgate. Quem já ouviu falar? É o dono da Colgate, da Palmolive, da Gessi, da Colinos agora, né? Ele comprou tudo. É igual aquela mulher do Zorra Total: tudo é meu, eu comprei tudo, né? Ele foi comprando tudo que ele queria comprar. Ele era ofertante na casa de Deus, começou entregando 10% de dízimo da empresa. Ele entregava o dízimo da empresa, né? Alguns falam que esse nome artístico dele, é que quando ele converteu, ele colocou o nome da empresa de Colgate. Eu não sei se é verdade, eu ouvi isso, tá? Porque ele quis colocar 3 nomes dos livros que ele começou a ler quando ele converteu, que era Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses. Ele colocou Colgate, né? Não sei se é verdade ou não, mas que bate, né? Então, ele começou a entregar 10%, depois 20%, depois 30%. E quando ele começou a entregar 60%, e a empresa só crescendo no mundo inteiro, ele entregando 60%, ele fala que fez uma oração, falou assim: Deus, eu já tenho, só com os 40 que eu estou vivendo, muito mais do que eu precisaria para viver muito bem. Então, se o Senhor quiser nesse momento parar de me dar, eu já tenho o suficiente para ter até morrer. Ele fala que Deus falou no coração dele assim: a única maneira de eu parar de te dar é se você parar de dar. Querido, e ele continuou aumentando o seu dízimo. A última vez que eu ouvi o testemunho dele, ele estava entregando 90% de dízimo do que a empresa recebia, vivendo com 10 e pagando tudo o que ele tinha que pagar. Será que ele é rico? Aí eu fico naquela mesquinharia: nossa, deixa eu pegar até as moedinhas dos 10 centavos para colocar dentro do envelope, porque é 1.020 que eu ganho, 100 mais 20, aí veio 35 centavos, eu ponho 5 centavos dentro do envelope. Aí eu fico lá imaginando que Deus vai me prosperar. Você entende, querido? É o meu coração que não deixa Deus fazer mais por mim. Que hora que parou o azeite? A hora que acabou a vasilha. Porque se ela continua fazendo, o azeite não pararia. Aleluia? Você entende o que Boaz fez com Ruth e Noemi? Devolveu o que era dela. Então, se você, querido, quiser, eu vou até fechar o livro para a gente encerrar essa parte, mas se você quiser receber de volta aquilo que era seu desde o início, e talvez você nunca colocou a mão, você vai ter que entender o resgate e começar a devolver ao seu resgatador aquilo que é dele.